Bom, vamos ver agora operações com frações. A gente já tinha visto isso no sexto ano, mas vamos rever agora, incluindo os negativos, tá? Vamos primeiro começar com soma e subtração. Aqui, deixa eu pegar de exemplo 2 terços e 3, não, 2 terços e 1 terço, tá? Para somar frações, você tem que ter o mesmo denominador. Somar e subtrair frações. Aqui eu tenho 3 e 3, né? Quer dizer que eu posso somar direto o que está em cima. Ficaria o quê? Repete o denominador e soma o que está em cima. 2 mais 1, 3. E aqui vocês sabem que fração é divisão, né? E 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. Então, 2 terços mais 1 terço deu 1. Legal? Agora outro exemplo. Só que agora eu vou começar a incluir os negativos. Vamos juntar 2 quintos mais 3 quintos. Como eu faço? Eu repito o denominador, estão iguais, e opero o que está em cima. O que está em cima é o quê? É menos 2 mais 3, né? Esse menos da fração, a gente leva junto com o numerador, ok? Isso vai dar o quê? Embaixo continua 5, em cima vai dar o quê? Menos 2 mais 3. Sinais diferentes, eu faço o quê? Pego o de maior módulo e subtraio dele o menor módulo. Vai ser 3 menos 2. Vai dar 1. E mantenho o sinal do de maior módulo. Qual é o sinal do maior módulo? Vai ser positivo, que é o do 3. Então aqui vai ser mais 1. Legal? Como positivo não preciso escrever o mais, mas ok. Então, menos 2 quintos mais 3 quintos deu 1 quinto. Tudo certo? Não preciso passar para o decimal aqui que eu não estou pedindo. Então, vamos ver agora só como operar as frações. Agora, 2 quintos menos 3 décimos. Quanto dá essa conta? Agora, eu não posso mais operar direto, né? Por quê? Porque os denominadores são diferentes. O que eu ensinei para vocês que eu faço aqui? Eu tenho que deixar eles iguais. E como eu deixo eles iguais? Aqui, eu posso tentar transformar o 10 em 5, para ficar os dois 5, só que para isso teria que fazer o quê? Dividir por 2, né? E se eu divido embaixo, eu tenho que dividir em cima. Por quê? Porque se eu não fizer em cima e embaixo a mesma operação, a fração aqui não vai ser equivalente, ou seja, não vai ter igualdade. E eu consigo dividir 3 por 2 aqui? Não, né? Ia dar um decimal. Só que frações não podem ter decimal em cima e embaixo, tá? Tem que ser números inteiros. Se tiver um decimal aqui, não é fração. A gente pode chegar a colocar algum decimal em meio de conta, mas no fim não pode ter decimal, ok? Mas aqui no caso, não dá para dividir 3 por 2 de forma inteira. O que eu posso fazer então? Eu posso tentar transformar o 5 em 10. 5 para virar 10, faço o quê? Multiplico por 2. Se eu multiplicar embaixo por 2, tem que multiplicar em cima por 2 também. Então fica como essa fração? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. A outra eu mantenho igual, que já está com 10 no denominador. Então, ao invés de operar com essas duas, vou operar com essas duas. Agora sim, né? Faço o que? Já tenho o mesmo denominador, repito o denominador. E opero o que está em cima. 4 menos 3. Isso fica o quê? 1 décimo. Legal? Agora, e se
dar um exemplo mais complicado agora. Hum, não, não pode ser. Se for menos 3 quintos menos 5 sextos, tá? Agora, ainda continuo com os dois denominadores iguais, diferentes, né? Só que eu consigo transformar o 5 em 6? Não. Eu consigo transformar o 6 em 5? Também não, né? Mas eu tenho que me virar para deixar elas iguais. O que eu posso fazer? Eu posso transformar o 5 em algum número que o 6 também consiga virar esse número, tá? E em quais números eu consigo transformar o 5? Eu consigo transformar ele nos múltiplos dele, os múltiplos de 5. Então, eu tenho que ver quais números que são múltiplos de 5 e também vão ser múltiplos de 6, tá? Que aí vão ser os múltiplos comuns. Eu posso ter aí o 30, o 60, o 90, tanto faz qual desses vocês usem, tá? Desde que seja um múltiplo comum, vai dar certo. Aqui, vamos usar o 30, que é o menor múltiplo comum, o MMC entre eles. Mas usar qualquer outro múltiplo comum dá certo, tá? 5 para virar 30, tem que fazer o quê? Tem que multiplicar por 6. E aí, se for multiplicar por 6 embaixo, tem que multiplicar por 6 em cima também. E aí, 6 vezes 3, 18. E aqui embaixo, o 5 vezes 6, 30. Agora aqui, a outra fração. 6 para virar 30, tem que multiplicar por quanto? Por 5. Então, se eu multiplicar por 5 embaixo, eu tenho que multiplicar por 5 em cima. Em cima é 5 vezes 5, 25. Legal? Agora eu fiquei com o quê? Ao invés dessa conta aqui, eu vou fazer essa conta aqui. Tá? Menos 18 30avos, menos 25 30avos. Os denominadores já estão iguais, vou repetir ele e operar o que está em cima. O que está em cima é o quê? Menos 18 menos 25. Agora a continha, né? Quanto vai dar a conta de cima? 45 menos 2, 43. Menos 43. Legal? Aqui é menos com menos, tá? Juntando, não é multiplicação não. Então, quando eu estou juntando dois números de mesmo sinal, eu faço o quê? Eu somo os módulos, 18 mais 25 dá 43, e mantenho o sinal que se repete, no caso negativo. Então, aqui deu menos 43 centavos. O que eu escrever de forma mais bonitinha é deixar o sinal de menos do lado de fora, tá? Ah, faz diferença escrever assim, com o sinal aqui ou aqui? Não, tá? É a mesma fração, só que a gente costuma escrever do lado de fora. Esse menos do numerador, quando você divide pelo denominador que é positivo, a fração se torna negativa, né? Então, mas vamos ver daqui a pouco a divisão. Então eu posso escrever o menos aqui de fora. Tá? Então revejam operação com frações, gente. Vimos isso no sexto ano e estão vendo agora, só que com contas com números negativos. Aqui é tudo isso aqui que eu fiz de deixar com o mesmo denominador é o que a gente tem feito até agora, tá? A única diferença é que agora as contas a serem feitas podem envolver números negativos. Então pratiquem isso de deixar com o mesmo denominador. Cuidado. Agora multiplicação. Aliás, antes de multiplicação, outro tipo de soma. A gente viu que fração é divisão, né? E todo número é ele mesmo dividido por 1, não é? Por exemplo, 4 é 4
dividido por 1, né? Exemplo. Então, faz sentido eu fazer a seguinte conta: um número que não é fracionário mais uma fração. Por exemplo, 5 sextos. Dá para fazer essa conta, né? Porque eu posso escrever o 4 como sendo o quê? 4 sobre 1. Todo número que não é fração, na verdade, pode ser escrito como uma fração dele mesmo sobre 1, ok? Mais 5 sextos. Vou fazer essa conta. E aí, como é que eu faço essa conta aqui, se o denominador é diferente? Vou fazer ficar igual. Eu posso transformar esse 1 em 6, né? Ficaria como? Para virar 6, ele tem que multiplicar por 6, né? E se eu multiplicar ele por 6, tem que multiplicar em cima por 6 também. E aí, 1 vezes 6, 6. 4 vezes 6, 24. E o outro se mantém. Agora, tranquilo, né? Denominadores já estão iguais, só repito. E somo o que está em cima, 24 mais 5. Que fica 29 sextos. Legal? Então, já sabem somar duas frações e um número que não tem cara de fração a princípio com uma fração. Que todo número não fracionário vocês podem escrever com uma fração dele mesmo sobre 1. 5 é o 5 sobre 1. 6 é 6 sobre 1. 1 milhão é 1 milhão sobre 1, tá? Vamos ver agora a multiplicação. Multiplicação entre duas frações. Lembra, ensinei para vocês. Multiplicação entre duas frações, você vai fazer o quê? Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Legal? Então, de exemplo aqui, já começar incluindo o número negativo. 3 sétimos vezes 5 oitavos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o menos 3 multiplicado por 5 e o 7 multiplicado por 8. Tá? E aí, quanto dá o de cima? Menos 3 vezes 5, vou primeiro ver quanto é 3 vezes 5, dá 15, né? Só que, qual é o sinal? Eu estou multiplicando negativo com positivo, então tem que dar negativo. E 7 vezes 8? 56. Então isso aqui deu, vamos só reescrever isso aqui mais bonito. Opa. Menos 15,56 avos. Legal? E multiplicar por um número não fracionário? Por exemplo, 7. Vou colocar aqui um exemplo. 7 nonos vezes 7. No sexto ano, eu tinha explicado que era só multiplicar pelo de cima, né? Agora, fica mais claro por que, que só precisa fazer isso. Porque quando você multiplica por 7, você está fazendo o quê? Ou qualquer outro número. Você está multiplicando pela fração, que é ele mesmo sobre 1. E aí você usa essa regra aqui de cima, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O que acontece é que o de baixo vai ser sempre a mesma coisa, porque vai multiplicar por 1. E aí aqui continua 9, e aí 7 vezes 7, 49. Então, 7 nonos vezes 7 deu 49 nonos. Legal? Então, já vimos soma, multiplicação e agora vamos ver a divisão. A divisão entre duas frações
A gente viu no sexto ano que era o quê? Repetir a primeira e dividir e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Vou escrever aqui uma. Pegar um exemplo aqui. 5 onzeavos dividido por 8 nonos. Tá bom. Aliás, vamos já incluir negativos aqui. Ó. Pronto. Coloquei parênteses só para não juntar esse sinal de divisão com essa sinal de subtração, tá? O negativo. Vamos lá. Segundo o que eu ensinei no sexto ano, vocês vão fazer o quê? Vão repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Não ficou bonito, peraí. Multiplicar por o inverso de menos 8 nonos vai ser 9 oitavos, tá? E aí você multiplica normal. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Em cima vai dar o quê? 5 vezes menos 9. Vai dar menos 45. Eu deixo aqui de fora. E embaixo, 11 vezes 8, 88. Então essa conta deu menos 45, 88 avos, tá? Agora, não preciso mais, agora que eu sei que fração é divisão, não preciso mais ficar escrevendo esse sinal de divisão aqui. Eu posso escrever essa conta aqui como o quê? Da seguinte forma. 5 onzeavos sobre ficou meio torto aqui, né? Mas tá bom. Tá, eu posso fazer uma fração de frações. Aqui, é uma fração em que o numerador é uma fração e o denominador é outra fração. E aí, como é que eu faço fração de frações? Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que é isso aqui, basicamente. Tá? Fração de frações é uma divisão de frações. Então, quando você vê uma fração de frações, você repete a fração do numerador, repete ela igualzinho e multiplica pelo inverso da fração do denominador. E aí vai dar a mesma coisa aqui, né? Bom, deixa eu ver qual é o exercício que tem isso na lista. Aqui. Eu coloquei algumas divisões de frações, mas eu podia ter escrito como fração de frações, né? Mas vocês podem já resolver isso aqui. Nessa letra O, eu nem sei porque que eu coloquei esse pontinho aqui de multiplicação, porque já está implícito ali, né? Aqui na letra N. Está implícito que isso aqui é uma multiplicação. Então, tá claro? Lembra das aulas anteriores. E aí vocês já podem fazer essas questões aqui, da 32. Mas vamos ver agora algumas divisões especiais. Opa, cadê? Vamos lá, se eu tenho aqui, é, por exemplo, 20 dividido por 10.
Eu posso simplificar isso, né, dividindo ambos em cima e embaixo por quanto? Por 10, né? 20 por 10 dá 2. Opa, 20 por 10 dá 2. E 10 por 10 dá 1. Que no final das contas dá 2. Mas o que acontece aqui? Eu tenho números que tem zero no final. O que aconteceria se eu tivesse, por exemplo, 50 sobre 200, tá? 50 200avos. Eu posso simplificar ela dividindo em cima e embaixo pelo quê? Por 10. E aí ficaria o quê? Ficaria 5 sobre 20. 5 vinte-avos. Dá até para simplificar mais que isso, mas eu não eu vou quero chegar em outro ponto aqui. Outra, 400 sobre 8.000. Dá para dividir em cima e embaixo por 100, né? E ficaria 4 sobre 80. Dá até para dividir mais, mas o que eu quero que vocês notem aqui eu tô em cada caso aqui, eu tô quando eu divido por 10 ou 100 ou outras potências de 10, eu tô fazendo o que com os zeros do final dos números? Eu tô sumindo com eles. Então, sempre que vocês veem uma fração em que os números em cima e embaixo terminam com zero, vocês podem cortar os zeros, sumir com eles sem fazer conta. Mas tem que ser a mesma quantidade de cima e de baixo, tá? Aqui, por exemplo, eu não sumi com esse zero, porque em cima só tem um zero. Então aqui embaixo eu só vou matar um zero. Aqui eu matei dois zeros com dois zeros, tá? A gente fala que está cortando os zeros. Só que eu não sei passar uma... Não tem aquela ferramenta que tem no Paint, né? Mas tudo bem. Tá, então ao invés de cortar, eu estou pintando de vermelho aqui. Tá, então quando você tem uma fração com em cima e embaixo terminando com zeros, vocês podem cortar os zeros do final, tá? Mas quando o zero está no final. Se aqui, por exemplo, eu trocar esse zero por 1, aí já não pode, tá? Esse zero do meio não pode cortar com nenhum zero aqui de baixo, tá? Tem que ser terminando com zero. Por quê? Porque aí dá para dividir por 10, por 100 ou por mais potências de 10. Legal? Agora, um artifício aqui, quando a gente tem frações com o denominador que é uma potência de 10, por exemplo, 10, 100, um número qualquer aqui, 4567, dividido por 10, tá? Essa fração aqui, se eu for passar para decimal ela, quanto será que vai dar? Para adiantar aqui, eu vou usar a calculadora, deu 456,7, tá? 456,7, opa. A vírgula ficou aqui entre o 6 e o 7. Agora, se eu pego outro exemplo aqui e divido por 100, divido por 100. Vamos ver aqui. 7965 dividido por 100. 79,65. 79,65. A vírgula ficou entre o 9 e o 6, tá? E se fosse... Vamos repetir esse exemplo aqui. E se fosse ao invés de 100 por 1000? Agora a vírgula ficou entre o 7 e o 9. O que está acontecendo aqui? Quando a gente divide por potências de 10, o que são potências de 10? É 10 elevado a qualquer número. Por exemplo, 10 é 10 elevado a 1, 100 é 10 elevado a 2, 1000 é 10 elevado a 3. Esses números, que são as potências de 10, são 1 seguido de vários zeros,
quando a gente divide um número por eles, a gente vai ter um fracionário que vai andar a vírgula, tá? A gente vai pegar sem precisar fazer aquele algoritmo de divisão. Eu usei a calculadora aqui para adiantar, mas nem precisava dela. Era só eu tacar o zero aqui. Eu só mostrei a calculadora para vocês verem o que dava mesmo esse número. O que você pode fazer sem precisar fazer conta? Você vai pegar o número e ver quantos zeros tem aqui na potência do 10. Aqui, dividido por 10, o 10 só tem um zero, né? Então, tem que ter uma casa depois da vírgula. Então, eu vou andar uma casa para cá, tá? Aqui, tem duas casas depois da vírgula. Então, a vírgula que estaria aqui, ela é como se... Peraí. Todos esses números são como se fosse ele mesmo, vírgula zero, né? Só que não pode colocar vírgula em fração, mas vamos usar só para enxergar. Aqui tem dois zeros no 100. Então, a vírgula vai fazer o quê? Vai andar duas casas para a esquerda. Olha para onde ela foi, tá? Aqui tem três casas, perdão, tem três zeros no 1000. Então a vírgula vai andar três casas, ó. Onde foi parar? Andou três casas para a esquerda, tá? Então quando eu divido um número por 10, por 100 ou por qualquer potência de 10, eu vou andar a vírgula para a esquerda, tá? Lembrando que todo número é ele mesmo, vírgula zero, tá? Agora, e se eu multiplicar por uma potência de 10? Por exemplo, 45 vezes 10. Isso aqui vai dar o quê? 450. E se for 64 vezes 100? Isso aqui vai dar 6.400. Tá? Na multiplicação, o que está acontecendo? Ao invés de andar a vírgula para a esquerda, eu vou estar... a impressão que dá é que está adicionando zero. Isso, e tá, mas a vírgula está andando para a direita. Aqui é como se fosse 45,0, né? E aqui é 450,0. Olha só, é como se a vírgula andasse para a direita. Vou colocar de cor diferenciada aqui para indicar que não precisava escrever isso aqui. Tá? Esses textos cinzas que eu estou colocando é, é só para enxergar o que está acontecendo. Multiplicar por uma potência de 10 faz a vírgula andar para a direita. E dividir faz a vírgula andar para a esquerda. Tá? É uma vírgula que a gente é uma vírgula zero que a gente não precisa escrever, mas que quando a gente divide por 10 vai fazer a vírgula andar para a esquerda e multiplica por 10 ou por 100 ou qualquer potência de 10 vai andar para a direita. Ó, estão vendo? Isso aqui a gente vai usar, vai ser muito útil para a gente na próxima aula, que a gente vai estudar porcentagem, tá? Então, já vimos como operar as frações em soma, multiplicação, divisão, que é uma fração de frações, tá? Vocês podem enxergar a divisão de frações como frações de frações. Por que fração é divisão? E vimos esses extras aqui, tópicos extras, que era para ter uma aula só disso, mas acabei não incluindo no planejamento. Então, essa aqui é a aula que mais se aproxima disso. E vamos precisar disso para a próxima aula. É cortar os zeros, tá? Do final dos números. Dividir por potência de 10, multiplicar por potência de 10. O efeito que dá dividir por potência de 10 e multiplicar por potência de 10, tá? Dividir vai andar a vírgula para a esquerda e multiplicar vai andar a vírgula para a direita, tá ok? Agora, a parte que eu tinha deixado pendente lá das operações com decimais, né? Como que eu opero números decimais? Por exemplo, 1,456 dividido, como é divisão de decimais, dividido por, sei lá,
2,3. Não, 1,3. Vou colocar exemplo mais simples aqui. Tá, como é que eu faço isso? É, agora que a gente sabe que fração é divisão, a gente pode usar esses artifícios aqui que a gente viu para nos ajudar. A gente pode, opa, usar uma fração para enxergar isso melhor. Fra- é, Fração entre aspas, porque quando tem vírgula nos números, no numerador ou denominador, não dá para considerar como sendo uma fração, tá? Fração só é fração se forem números inteiros. Mas o que a gente pode fazer aqui? A gente acabou de aprender o quê? Que multiplicando por 10, ou por 100, ou por 1000, ou qualquer potência de 10, faz o que com a vírgula? Anda para a direita. Então, o que acontece se eu multiplicar em cima e embaixo? É isso aqui. Opa. Vou multiplicar em cima e embaixo por 10. O 2,4 vira o quê? Vira 24. E o 13? Já falei. O 1,3 vira 13, né? E aí tá. Agora sim é uma fração, né? Isso aqui eu posso pegar e dividir por 13, como eu faria normal. Então, a divisão de números decimais, para dividir, eu só faço esse artifício aqui de multiplicar por potência de 10 até desaparecer a vírgula. E aí vamos ver aqui na calculadora para não perder tempo, porque essa aula já está muito longa. 24 dividido por 13 dá, ih, rapaz, dá uma dízima periódica, tá? É uma parada aí. Ok? E se for, por exemplo, já inventar outro exemplo maluco aqui. 2,54 e 1,282. Agora a quantidade de casas depois da vírgula em cima é diferente da quantidade de casas da vírgula depois da vírgula embaixo, né? Vamos começar parte por parte. Em cima, para sumir com a vírgula, tem que multiplicar por quanto? Por 100, né? Então vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. E aqui some a vírgula. E aqui, multiplicando por 100, vão dar quantas casas? Duas, né? Uma, duas. A vírgula vai vir para cá. Legal? Só que agora ainda tem um vírgula embaixo. O que eu faço? Multiplico só embaixo? Não. Para se manter igualdade, para ser equivalente, tem que ser multiplicar em cima e embaixo, tá? Então, multiplicando, ó, multiplicando em cima, vamos multiplicar pelo quê para sumir com essa vírgula? Só preciso andar uma casa, então multiplico por 10. Então, em cima eu multiplico por 10, dá 2.540. E embaixo, multiplicando por 10, vai sumir a vírgula. Pronto. Agora, essa divisão virou essa divisão, tá? E quanto dá isso aqui? Bom, vou deixar indicado aqui porque dividir por 1.282 também é meio exagerado, né? Eu podia ter usado um exemplo melhor que esse, né? Mas, vamos lá. Então tá aqui, divisão de decimais, alguns artifícios de cortar zero, dividir por 10, multiplicar por 10, potência de 10, aliás, e operações com frações. Bom, vocês já podem fazer aqui o exercício de 32, né? E próxima aula a gente acaba aqui as contas, vamos aprender sobre porcentagens. Opa, voltando aqui já em outro dia, porque o último exemplo de divisão de números decimais não foi bem pensado. Estou vindo aqui agora com um exemplo pensado previamente para não ficar um negócio meia boca, né? Porque ficou ruim aquele exemplo, né? Eu joguei números aleatórios ali, não ficou legal. Mas aqui eu trouxe para vocês o exemplo de
2,73 dividido por 2,1. Como que a gente faz essa divisão de números decimais? A gente vai se utilizar da, da estrutura de fração. Isso aqui não vai ser uma fração propriamente dita, porque, como eu disse anteriormente, para ser fração, numerador e denominador não podem ser números quebrados, tá? Mas a gente usa e descarta depois, tá? Só façam isso com frações, não com pessoas, tá? Então, o que que a gente faz aqui para sumir com a vírgula? Lembra o artifício que a gente ensinou agora há pouco, que para mim é outro dia, mas para vocês é na mesma aula. Você vai multiplicar o em cima e embaixo por alguma potência de 10 para sumir com a vírgula. Aqui no 2,73, eu tenho duas casas depois da vírgula, então tem que multiplicar por quanto? Tem que multiplicar por 100 para assumir, né? Então, multiplicando em cima e embaixo por 100, aqui em cima vai dar 273. E embaixo vai dar 210. Né? Que vai multiplicar por 100, vai dar duas casas. Uma, e aqui vai ter outra. É como se tivesse um zero aqui. Legal? Isso aqui, ó, o 2,1 multiplica por 10, vira 21. Multiplica por 10 de novo, vira 210, tá? Isso é multiplicar por 100. Então a gente fica com a fração 273 dividido por 210. E aí a gente arma a continha, né? Deixa eu fazer aqui no canto. 273, 210. Vamos fazer como a gente aprendeu na aula de frações com uma divisão. Não posso baixar o 2, porque o 2 é menor que o 210. Também não posso baixar o 27, vou ter que baixar logo tudo, né? E aí, tendo que baixar tudo, não dá para dividir exato, né? Mas qual número que multiplicado por 210 chega mais próximo de 263 sem passar 273? O 2 não vai ser porque por 2 vai dar 420, né? Já passou, então tem que ser o 1. É aí que eu faço, multiplico de volta, 1 vezes 210 dá 210. O que eu faço depois de multiplicar? Subtraio, para ver quanto falta. E aí, subtraindo 273 menos 210, fica 63, tá? Agora, 63 não dá para dividir por 210 e também não tem mais nada para baixar. Quando não tem mais nada para baixar e não dá para dividir, no sexto ano a gente pararia a conta aqui e diria que o resto é 63, né? Mas agora a gente continua para encontrar o decimal. Então, o que a gente faz nesse caso? Coloca a vírgula aqui e adiciona um zero aqui. Agora sim, 230 dividido por 210 dá certinho 3. Ah, mas se você não conseguir fazer isso, chegar isso de cabeça, faz lá uma tabelinha com uma tabuada, uma tabuada de 210. Legal? E aqui, qual o número que multiplicar por 210 dá 630? O 3. Então aqui eu coloco 3, multiplico de volta agora, dá o 630, subtraio para ver quanto falta, que não falta nada. Cheguei aqui no zero, não tem nada para fazer, fecho a conta. Então aqui dá 1,3. Então a divisão de 2,73 por 2,1 deu 1,3. Legal?